Livro A Conjuração Anticristã, Monsenhor Henri de Lassus. Capítulo 67. Vozes dos Santos. Já no século XII, Deus manifestou a Santa Hildegarda, abadesa beneditina, a grande profeta do Novo Testamento, como a denominaram seus contemporâneos, esse drama que devia ocupar 5 a 6 séculos da história humana. São Bernardo, os papas Eugênio III, Anastácio IV e Adriano IV declararam sucessivamente que suas revelações tinham Deus como autor. Suas obras foram publicadas na Patrologia de Minnie. Numa carta dirigida ao clero de Colônia e noutra ao de Treves, ela anunciou o protestantismo, filho da Renascença. Ela indicou suas causas e seus autores. Esses impostores, diz ela na primeira dessas cartas, não são aqueles que devem preceder o último dia, mas são o seu germe e os seus precursores. Todavia, seu triunfo terá só um tempo. Depois virá a aurora da justiça, e vosso fim será melhor do que o vosso começo. Instruídos por todo o passado, resplandecereis como ouro muito puro, e permanecereis assim muitíssimo tempo. É ao clero que ela fala. Continua. O povo espiritual será fortalecido na justiça através do terror dos flagelos passados, assim como os anjos foram confirmados no amor de Deus pela queda do diabo. E os homens admirar-se-ão de como uma tempestade tão forte tenha podido terminar numa tal calma. E é assim que o resultado final desse erro será a confusão do século. Na segunda carta, ela anuncia igualmente uma era de renovação na qual a virtude reflorescerá como nos mais belos dias da Igreja. No livro das Obras Divinas, ela anuncia a desagregação do Sacro Império Romano, a hostilidade crescente contra o chefe da Igreja por parte do poder secular e a ruína do poder temporal dos papas. Depois diz: quando o temor de Deus for posto completamente de lado, guerras atrozes e cruéis surgirão sem cessar, uma multidão de pessoas será imolada, e muitas cidades se transformarão num monte de ruínas. Homens de uma ferocidade sem igual, suscitados pela justiça divina, zombarão do repouso dos seus semelhantes. Assim tem sido desde o começo do mundo. O Senhor entregará aos nossos inimigos a chibata de ferro, destinada a vingá-lo das nossas iniquidades. Mas quando a sociedade, enfim, tiver sido completamente purificada por essas tribulações, os homens fatigados de tantos horrores retornarão plenamente à prática da justiça e se alinharão fielmente sob as leis da Igreja que nos tornam tão agradáveis a Deus. A consolação substituirá então a desolação. Os dias da cura farão esquecer, por sua prosperidade, as angústias da ruína. Nesse momento de renovação, a justiça e a paz serão restabelecidas mediante decretos tão inovadores e tão inesperados que os povos, arrebatados de admiração, confessarão que nada de semelhante se vira até então. Os judeus se reunirão aos cristãos e reconhecerão com alegria a vinda daquele que até então negavam ter vindo a este mundo. Então surgirão santos admiravelmente dotados do Espírito de Deus e ver-se-á uma superabundante floração de todo gênero de justiça nos filhos e nas filhas dos homens. Os príncipes rivalizarão em zelo com seus povos para fazer reinar por toda parte a lei de Deus. Os judeus e os heréticos não porão limites ao seu entusiasmo. Enfim, exclamarão: é chegada a hora de nossa própria justificação. As cadeias do erro caíram aos nossos pés. Repelimos para longe de nós o fardo tão pesado da prevaricação. Entretanto, mesmo nesses dias, acrescenta a Santa Hildegarda, a justiça e a piedade terão às vezes seus momentos de fadiga e de langor.
mas para logo retomarem sua força primitiva. A iniquidade levantará às vezes a cabeça, mas será de novo prostrada, e a justiça se manterá tão firme, tão forte, que os homens desse tempo retornarão com toda honestidade aos antigos costumes e à sábia disciplina dos tempos antigos. Os príncipes e os poderosos, assim como os bispos e os superiores eclesiásticos, adotarão o exemplo daqueles dentre eles que observarem a justiça e levarem uma vida louvável. Porque cada qual observará como este ou aquele se avulta na prática da justiça e da piedade. A conjuração anticristã triunfará, no entanto, uma última vez, com o anticristo, cuja vinda, reinado e extermínio, Santa Idelgarda também descreve. Essa surpreendente profecia de uma santa do século XI ainda não foi realizada. Ela se refere evidentemente ao nosso tempo, posto que acaba de falar na ruína do poder temporal dos papas. Ele aparece assim vir em apoio à nossa tese, que considera o que se passa na catolicidade desde o século XIV até nossos dias. Renascença, reforma, revolução, como uma só e mesma provação, a tentação do naturalismo, o antagonismo entre a civilização humanitária e a civilização cristã, luta que terminará com o triunfo do amor de Deus sobre o egoísmo da criatura. Por volta do fim do século XIV, quer dizer, no momento em que a Renascença fazia entrar o povo cristão nos caminhos funestos que ainda não acabamos de percorrer, Santa Catarina de Sena, que teve a glória de levar o papado de volta à cidade eterna, também previu a infidelidade dos povos cristãos, os castigos que atrairia a misericórdia de Deus, que nos faria sair deles. Interrogada por Raymond de Capoue, seu confessor, ela diz: passadas essas angústias e tribulações, Deus purificará a Santa Igreja e ressuscitará o espírito dos seus eleitos por um meio que foge a toda previsão humana. Após isso haverá na Igreja de Deus uma reforma tão completa e uma renovação tão feliz dos santos pastores, que ao pensar nisso meu espírito se comove no Senhor. Assim como nos disse frequentemente em outras ocasiões, a esposa de Cristo está agora como que desfigurada e coberta de andrajos. Então ela tornar-se-á resplandecente de beleza. Estará ornada de joias preciosas e coroada com o diadema de todas as virtudes. A multidão dos povos fiéis se regozijará de se ver dotada de tão santos pastores. Por seu turno, as nações alheias à Igreja, atraídas pelo bom odor de Jesus Cristo, retornarão ao aprisco da catolicidade e se converterão ao verdadeiro pastor e bispo de suas almas. Agradecei, pois, ao Senhor por esta profunda calma que Ele se dignará de conceder à Igreja após esta tempestade. No século XVI, na segunda etapa do modernismo, uma virgem italiana, a bem-aventurada Catarina de Racconigi, vendo as primeiras sessões do Concílio de Trento, disse que as divisões da Santa Igreja não seriam levadas a bom termo por aquele concílio. Não haverá, diz ela, concílio completo ou perfeito antes do tempo em que vier o Santíssimo Pontífice que esperamos para a futura renovação da Igreja. Então os infiéis se converterão com grande fervor de espírito à santa religião. No século XVIII, o bem-aventurado Grignon de Montfort, assim como a venerável Ana Catarina Emmerich, anunciou que a renovação da Igreja seria feita pelas mãos de Maria e pelos santos apóstolos que ela suscitaria. Ela produzirá as maiores coisas que acontecerão nos últimos tempos. A formação e a educação dos grandes santos que estarão no fim do mundo está reservada a ela. Eles sobrepujarão, tanto em santidade a maioria dos outros santos, como os cedros do Líbano sobrepujam os pequenos arbustos. Com uma mão, as grandes almas combaterão, derrubarão, esmagarão os hereges
e suas heresias, os cismáticos e seus cismas, os idólatras e suas idolatrias, os pecadores e suas impiedades. E com a outra edificarão o templo do verdadeiro Salomão e a mística cidade de Deus. Foi por Maria que a salvação do mundo começou. É por Maria que deve ser consumada. São Leonardo de Porto Maurício marca como ponto de partida dessa intervenção da Santíssima Virgem a definição da sua Imaculada Conceição. O venerável Holshauser, na sua interpretação do Apocalipse, anuncia um monarca poderoso e um pontífice santo que serão os grandes instrumentos das misericórdias divinas. Enquanto tudo está devastado na terra, os católicos serão oprimidos pelos hereges e maus cristãos. A Igreja e seus ministros serão tornados dependentes. Os reinos são derrubados, os monarcas mortos, os súditos atormentados, e todos os homens conspiram para erigir repúblicas. Dá-se uma mudança espantosa pela mão do Deus Todo-Poderoso, de tal maneira que ninguém pode humanamente imaginar. O monarca poderoso que virá, como enviado de Deus, destruirá as repúblicas de alto a baixo, submeterá tudo ao seu poder e empregará seu zelo em favor da verdadeira Igreja de Cristo. Todas as heresias serão deportadas para o inferno. Todas as nações virão e adorarão o Senhor, seu Deus, na verdadeira fé católica e romana. Muitos santos e doutores florescerão na terra. A paz reinará em todo o universo, porque o poder divino atará Satanás por vários anos, até que venha o filho da perdição de novo, o desencadeará. As ciências serão múltiplas e perfeitas na terra. A Sagrada Escritura será compreendida unanimemente, sem controvérsia, sem erro das heresias. Os homens serão esclarecidos tanto nas ciências naturais como nas ciências celestes. Deve-se notar que isto foi escrito no meio do século XVII, quando não se poderia ter ideia do desenvolvimento das ciências naturais a que assistimos. O venerável Holshauser diz ainda: haverá um conflito ecumênico, o maior que jamais houve, no qual, por um favor particular de Deus, pelo poder do monarca anunciado, pela autoridade do Santo Pontífice e pela unidade dos príncipes mais piedosos, todas as heresias e o ateísmo serão banidos da terra. Declarar-se-á o sentido legítimo da Sagrada Escritura, a qual será acreditada e admitida por todo o mundo, porque Deus terá aberto a porta da sua graça. Fala-se frequentemente em outras profecias acerca do grande rei e do santo pontífice, que devem agir de comum acordo para restabelecer todas as coisas na verdade e na justiça. Não referiremos o que elas dizem a esse respeito, nem mesmo os detalhes dos acontecimentos que anunciam. Existem nessas predições particulares demasiada probabilidade de acerto e erro para que a elas nos atenhamos. Aquilo a que nos propusemos foi unicamente mostrar como Deus parece ter querido sustentar a coragem de seus filhos em meio às calamidades que tudo anuncia, como estando próximas, dizendo-lhes: durante esses castigos estarei sempre convosco, e após o exercício da justiça virá uma manifestação de misericórdia e de amor tão grande como nada ainda houve de semelhante. A venerável Maria de Agreda, autora da Cidade Mística, conta que, estando no coro, num dia da Imaculada Conceição, para rezar as matinas, foi arrebatada em êxtase. Ela viu um dragão hediondo de 7 cabeças sair do abismo, acompanhado de milhares de outros, os quais percorreram todos juntos o mundo, procurando e apontando os homens os quais se serviam para se oporem aos desígnios do Senhor e para tratarem de impedir a glória de sua Santíssima Mãe e os benefícios que iam ser depositados em suas mãos em favor de todo o universo. O grande dragão e seus satélites espalhavam ondas de fumaça e de veneno
para envolver os homens nas trevas e nos erros e infestá-los de malícia. Essa visão dos dragões infernais causou-me, diz ela, uma justa dor, mas logo depois vi que 2 exércitos bem ordenados se dispunham no céu para combatê-los. Um desses exércitos era o da nossa grande rainha e dos santos. O outro era de São Miguel e seus anjos. Soube que o combate seria encarniçado de ambas as partes, mas o resultado da luta não era incerto. Uma religiosa franciscana do Mosteiro das Urbanistas de Folgueres, nascida em 1731 e falecida em 1798, predisse a Revolução, a terceira etapa do modernismo, aquela que ainda percorremos, assinalando-lhe as causas. Os novos princípios de 89, dariam à França uma nova Constituição, da qual sairiam os maiores infortúnios. Depois ela acrescentou: não devo esconder as esperanças que Deus me dá acerca do restabelecimento da religião e do recobramento dos poderes do nosso Santo Padre, o Papa. Vejo na luz do Senhor uma grande potência conduzida pelo Espírito Santo e que, através de uma segunda confusão, restabelecerá a boa ordem. Todos os falsos cultos serão abolidos, quero dizer, todos os abusos da Revolução serão destruídos e os altares do verdadeiro Deus restabelecidos. Os antigos costumes serão recolocados em vigor e a religião, pelo menos segundo alguns aspectos, tornar-se-á mais florescente do que nunca. Após Deus ter satisfeito sua justiça, derramará graças em abundância sobre a sua igreja. Ela verá coisas deslumbrantes, mesmo da parte dos seus perseguidores, que virão lançar-se a seus pés, reconhecê-la e pedir perdão a Deus e a ela de todas as iniquidades e de todos os ultrajes que lhe fizeram. Uma romana, Elizabeth Canori Mora, da Ordem Terceira da Santíssima Trindade, 1774 a 1825, no momento em que a alta venda se estabeleceu em Roma e aí tramou as conspirações que referimos, teve conhecimento disso através de revelação, como Ana Catarina Emerick, e para frustrar suas maquinações, ofereceu-se também como vítima à justiça divina. No dia 8 de dezembro de 1820, Nosso Senhor lhe apareceu e exortou-a a aceitar os tormentos que as potestades infernais lhe fariam sofrer no seu corpo e na sua alma, que seria reduzida a uma agonia comparável à sua no Jardim das Oliveiras. No dia 15 de fevereiro de 1821, quando os demônios rugiam por vê-la desfazer, per imolação, suas tramas infernais, Nosso Senhor lhe apareceu de novo e lhe disse: teu sacrifício forte e constante fez violência à minha justiça. Suspendo por um momento o castigo merecido. Os cristãos não serão dispersados, nem Roma privada do soberano pontífice. Reformarei meu povo e minha igreja. Enviarei sacerdotes muito zelosos. Enviarei igualmente meu espírito para renovar a terra. Falando do castigo que deve preceder esta renovação, ela diz: todos os homens estarão em revolta. Eles se matarão mutuamente, massacrando-se sem piedade. Durante esse combate sangrento, a mão vingadora de Deus cairá sobre esses infelizes e por seu poder punirá o orgulho deles. Ele se servirá do poder das trevas para exterminar esses homens sectários e ímpios, que pretenderiam derrubar a Santa Igreja e destruí-la até os seus fundamentos. Imensas legiões de demônios percorrerão o mundo inteiro e, através das grandes ruínas que causarão, executarão as ordens da justiça divina. Os homens serão assim castigados por intermédio da crueldade dos demônios, por se terem submetido voluntariamente ao poder infernal e por se terem aliado a ele contra a Igreja Católica. Felizes os bons e verdadeiros católicos. Terão em seu favor a poderosa proteção dos santos apóstolos Pedro e Paulo,
que vigiarão por eles, a fim de que não lhes sejam causado nenhum dano, nem suas pessoas, nem nos seus bens. Os maus espíritos devastarão todos os lugares nos quais Deus tiver sido ultrajado, blasfemado e tratado de maneira sacrílega. Esses lugares serão arruinados, aniquilados, deles não restará nenhum vestígio. Após esse terrível castigo, vi subitamente o céu clarear. São Pedro e São Paulo, por ordem de Deus, encadearam os demônios e fizeram-nos entrar nas cavernas tenebrosas das quais saíram. Então apareceu sobre a terra uma bela luminosidade que anunciava a reconciliação de Deus com os homens. Eles ofereceram suas ações de graças a Deus, que não permitira que sua igreja fosse arrastada pelas falsas máximas do mundo. As ordens religiosas foram restabelecidas e as casas dos cristãos pareciam-se às casas religiosas. Tão grandes eram o fervor e o zelo pela glória de Deus. Nessa mesma época, o espírito profético parece ter sido dado também ao padre Nectou, da Companhia de Jesus, Monsenhor Lionnet, arcebispo de Albi. Na sua história de Monsenhor Davial, arcebispo de Bordeaux, diz que, novo Jeremias, ele anunciara o decreto que dispersaria sua sociedade, a Companhia de Jesus, com detalhes que a perspicácia humana não poderia entrever. Nomes próprios, datas e outras circunstâncias eram indicadas com exatidão que beirava o prodígio. Segundo Monsenhor Gilles, vigário apostólico de Edimburgo, o padre Nectou teria anunciado, antes da Revolução de 1789, a restauração, seguida da usurpação de Luís Filipe, e mais tarde a contra-revolução. Eis como isso se daria. Formar-se-ão na França 2 partidos que se farão guerra de morte. Um será muito mais numeroso do que o outro, mas será o mais fraco que triunfará. Haverá então um momento tão pavoroso que se acreditará estar no fim do mundo. O sangue correrá em várias grandes cidades. Os elementos estarão agitados. Será como um pequeno julgamento. Uma grande multidão perecerá nesta catástrofe, mas os maus não prevalecerão. Eles certamente terão a intenção de destruir inteiramente a igreja. Não lhes será dado tempo, porque esse período terrível será curto. No momento em que se crer tudo perdido, tudo será salvo. Essa pavorosa confusão será geral, e não somente na França. Na sequência desses acontecimentos pavorosos, tudo reentrará na ordem. Justiça será feita a todo o mundo. A contra-revolução será consumada. Então o triunfo da igreja será tal como jamais houve semelhante. Estar-se-á próximo dessa catástrofe, quando a igreja começar a se abalar, sem dúvida, existe esse abalo para o retorno à unidade católica. Quando se estiver perto desses acontecimentos, que devem dar o triunfo à igreja, tudo estará tão perturbado sobre a terra, que se crerá que Deus abandonou inteiramente os homens aos seus sentidos reprováveis e que a divina providência não cuida mais do mundo. Quantas pessoas serão tentadas dizer isso da hora atual? Quando vier o momento da última crise, nada haverá a fazer, senão permanecer no lugar onde Deus nos tiver colocado, fechar-se no seu interior e rezar, aguardando a passagem da justiça divina. No Problème de Laure presente, tivemos ocasião de falar sobre a profecia da irmã Mariana das Ursulinas de Bois. Ela também disse: será preciso rezar muito, porque os maus quererão destruir tudo. Antes do grande combate, eles serão os senhores, farão todo o mal que puderem, não tudo o que quiserem, porque não terão tempo. Esse grande combate acontecerá entre os bons e os maus. Os bons, sendo menos numerosos, estarão prestes a ser liquidados. Mas, ó poder de Deus, todos os maus perecerão. Cantareis um Te Deum, como jamais se cantou.
Não obstante as perturbações, não se estenderão a toda a França, mas somente a algumas grandes cidades, onde haverá massacres, e sobretudo na capital, onde ele será grande. O triunfo da religião será tal, como jamais se viu semelhante. Todas as injustiças serão reparadas, as leis civis serão postas em harmonia com as de Deus e da Igreja. A instrução dada às crianças será eminentemente cristã. As corporações de ofícios serão restabelecidas. Muitas outras profecias de pessoas menos conhecidas foram publicadas. É inútil citá-las, porque têm menos autoridade, porque redizem o que foi dito por outras, e, enfim, porque têm um caráter político que não desejamos considerar. Nós nos propusemos mostrar como, no dizer dessas pessoas, terminaria o descaminho das nações cristãs, iniciado no século XV com a Renascença, agravado pela Reforma, completado pela Revolução. Todas as profecias estão de acordo em nos anunciar uma terrível desordem, consequência natural e necessária da apostasia. Um grande combate entre os maus que querem destruir tudo o que resta da civilização cristã, e os bons que permanecerem fiéis a Deus, uma intervenção divina em favor desses últimos, devido à Santíssima Virgem. E, enfim, uma renovação religiosa tão profunda como jamais a Terra terá visto semelhante. Está próxima a hora dessa crise? Chegamos a ela? Quem pode dizê-lo? Aconteça o que acontecer, pouco importa. O que venhamos a testemunhar. Tenhamos nossa alma em paz, através da oração e da confiança na misericórdia e na bondade do soberano Senhor de todas as coisas.